Pare um pouco o que você está fazendo e ouça esta mensagem que o Deus Altíssimo tem para você, que está no livro de Romanos, capítulo 2. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Lembra da mulher adúltera, quando ela estava sendo apedrejada? O que foi que Jesus Cristo disse? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Não foi isso que ele falou? Então, os fariseus estavam tentando cumprir a lei, porque a mulher apanhada em adultério era apedrejada. E ele diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. O que ele quis dizer com isso? Que um pecador não pode julgar o outro. É claro que você não pode concordar com o pecado, não é isso que ele quis dizer. Eu sou pecador, então aquele que está pecando, que está roubando, que está adulterando, que está se prostituindo, ele está certo. Não, você pode chegar para a pessoa e falar: olha, isso que você está falando, isso que você está fazendo está errado. Isso é pecado, isso te leva ao inferno. Isso aí não é julgar. Isso aí você está aconselhando a pessoa. Quando você fala dentro da palavra de Deus, está pregando o evangelho para aquela pessoa, para que ela se livre do fogo do inferno. Porque tem pessoas que confundem. Se a pessoa, por exemplo, está adorando a imagem, você fala: isso é pecado, isto leva ao inferno. A pessoa fala: que você está sendo preconceituoso, você está me julgando, você está sendo preconceituoso com a minha religião. Então ninguém prega o evangelho mais, porque se você fala que o pecado é pecado, você está sendo preconceituoso. Principalmente quando você fala para alguém da família, você bota uma mensagem num grupo de WhatsApp com a palavra de Deus, falando acerca do amor de Cristo, vira uma verdadeira contenda. É complicado você pregar para a família. Mas eles muitas vezes botam no WhatsApp mensagens sobre imagens, postam imagens nos grupos de WhatsApp e outras coisas mais. E a gente não pode falar nada. Nós que somos servos de Cristo, nós realmente evitamos falar para evitar confusão. Mas se a gente postar, aí acaba dando confusão, porque muitos dizem: você está sendo preconceituoso com a minha religião, isso é pecado. Ou melhor, isso é preconceito com a minha religião. Quando na verdade não é. Você está apenas pregando o evangelho, pregando que o pecado é pecado e Deus mandou fazer isso. Pregue em tempo, fora do tempo. Pregue que o pecado é pecado, discipline. Deus que manda pregar o evangelho. Mas aqui ele está falando que um pecador não pode julgar o outro. Porque no caso da mulher adúltera, os fariseus estavam querendo apedrejá-la para cumprir a lei do sábado. É aí que muitos confundem, aí muitos guardam o sábado porque dizem que estão guardando a lei. Na verdade, a palavra de Deus diz que os 10 mandamentos resumem-se em 2. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Olha que coisa, se você ama a Deus, você não peca, porque você sabe que isso desagrada a Deus, você vai adorar a Deus, colocar a palavra de Deus em primeiro lugar, crer que o Senhor Jesus Cristo é o único Salvador, tá? Colocar em primeiro lugar a Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, o Divino Espírito Santo. Então, você não vai fazer mal ao próximo, ao seu irmão, porque você sabe que isso é pecado e que isso vai fazer o outro sofrer. Então, quando você aceita Jesus Cristo, você não peca, não é por força da lei. É porque você sabe que o pecado leva ao inferno e que faz as pessoas sofrer. E aqui, os guardadores da lei, por isso que diz que o fim da lei é Cristo, não é que você não é guardador da lei. Você agora guarda a lei em seu coração, como está escrito. Quando você aceita Jesus Cristo, você não peca mais, porque você sabe que aquilo é errado, que aquilo desagrada a Deus, que aquilo faz o outro sofrer, que aquilo te leva ao inferno. E não mais por obrigação, como era na época da lei.
E aqui, e o caso da mulher apanhada em adultério, eles queriam apedrejá-la somente para guardar a lei, não porque eles queriam fazer justiça. Não era nada disso, porque eles também faziam coisas piores. Por exemplo, a mulher foi apanhada em adultério, mas tem outros, ou naquele caso, muitos deles eram ambiciosos com questão de dízimos, de ofertas e outras coisas mais, que também todo pecado é pecado, tem o mesmo peso. Tem o mesmo peso. E então Jesus diz a ele, é aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Ou seja, nós não podemos guardar o sábado porque somos pecadores. Porque se você é guardador do sábado, você tem que apedrejar. Porque está escrito na Bíblia. Eles dizem que não, está assim. Se você apedrejar alguém, você vai preso. Já começa por aí. E se você tem pecado, você não pode apedrejar ninguém. Você não pode julgar ninguém se você tem pecado. É nesse sentido que Jesus disse para não julgar. Você não pode apedrejar ninguém. Agora, a lei do homem, a Bíblia diz que nós temos que respeitar a lei do homem. A lei do homem que prende os bandidos. Essa lei pode julgar desta forma, com a justa justiça, que a palavra de Deus diz, julgar com a reta justiça. Mas nós mesmos não podemos, por nossa própria lei, julgar um ao outro, querer apedrejar os outros. E aqui ainda diz, e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Entendeu o que ele está dizendo aqui? Vocês lembram quando Jesus Cristo estava sendo julgado por Pilatos? Ou melhor, quando Pilatos pensava que estava julgando ele, Jesus disse a Pilatos o seguinte, aquele que me trouxe a ti tem um pecado ainda maior. Por quê? Porque os fariseus, eles não queriam crucificar Jesus com as próprias mãos, ou seja, pegar Jesus e pregar na cruz. Primeiro, que eles tinham medo, e se esse homem for realmente filho de Deus. E segundo, eles não queriam se contaminar, olha que coisa, com a Páscoa. Então eles dizem, a nós não é lícito crucificar ninguém. Mas eles incentivaram Pilatos a fazer, ou seja, eu não vou fazer, mas eu incentivando Pilatos a fazer, eu não estou pecando. Olha a situação. Então, se você incentiva o pecado, você tem um pecado ainda maior. Foi o caso dos fariseus. Eles incentivaram a crucificação de Jesus, então o pecado foi maior ainda. Eu não vou fazer, mas incentivo os outros a fazer. Ou aquela pessoa está fazendo algo que é errado. Meu irmão está fazendo algo errado. Ah, mas não sou eu, deixa para lá. Você tem que advertir, você tem que exortar, você tem que falar dentro do Evangelho, porque se você falar com as suas próprias palavras, vai acabar em discussão. Se acaba a discussão, você falando dentro da palavra de Deus, não tem problema. A pessoa vai ficar com raiva de você, mas depois vai voltar a falar com você. Pregue que o pecado é pecado, tá? Esta é a mensagem que eu deixo para você nesse dia maravilhoso que o nosso bom Deus está nos dando. Que o Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoe você e a sua família, que eu veja esta mensagem até o final, supra todas as suas necessidades e não permita que o inimigo roube a sua fé. Também peço a mesma bênção para mim e minha família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.